Olha, essa é a Arca da Aliança. A tampa é chamada de propiciatório. A Arca da Aliança representa onde Deus habita. Ficava no Santos dos Santos. Agora, o que tem lá? 2 querubins que estão abaixados, com as asas estendidas, protegendo a santidade de Deus. Então, o texto diz: farás também um propiciatório de ouro, que é a tampa, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batidos farás nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade de outra parte. A ideia é: onde está a santidade de Deus, os querubins protegem. Por exemplo, dentro do tabernáculo, o lugar fora, todo mundo podia entrar, todo israelense. Era chamado o átrio exterior. Aí, entrava pela porta do tabernáculo, havia um altar de sacrifício, onde a pessoa ia lá entregar um animal para o sacerdote, para perdoar o pecado dele, uma ofensa tal. Em seguida tinha a pia lavatória, onde ele lavava as mãos, e aí havia um lugar santo. Dentro do lugar santo, de um lado tinha a menorá, e do outro lado tinha a mesa dos pães da proposição. Na frente tinha o altar de incenso. E aí tinha um véu, e dentro dos santos estava a Arca da Aliança. E quando a glória de Deus vinha, a Shekinah de Deus vinha, era no Santos dos Santos. Ou seja, Deus habitava no meio do povo, no Santos dos Santos. Quem estava guardando esse lugar? Os querubins. Se um sumo sacerdote, porque só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no dia do Yom Kippur. Entrava com uma cordinha. Uma corda amarrada e um sino. Em sininhos, tudo nas vestes, na orla das vestes. Se ele fosse fulminado... Se ele fosse fulminado, ele parava de mexer. Aí o camarada... Aí o pessoal puxava ele. Então veja, os querubins estão guardando a santidade de Deus, não lá no trono, mas aqui na terra. Tanto na porta do Éden, para que o homem não entrasse e tivesse caminho, acesso à árvore da vida, quanto no Santos dos Santos. Os querubins, portanto, são seres poderosíssimos, e Lúcifer é chamado de querubim ungido. Por quê? Porque ele também tinha esse papel de exaltar a Deus, de glorificar a Deus, de proteger a santidade de Deus. A ideia é de que pouquíssimos seres têm acesso ao trono de Deus. Somente os serafins e os querubins. Mais para frente, lá no livro de Apocalipse, você vê os seres viventes. Mas os seres viventes são os querubins. São chamados de seres viventes, mas você vê a descrição deles, são os querubins. Entendi. Então, Satanás, ele tinha todo esse poder, todo esse acesso, assim como os querubins, e eles então protegem a glória de Deus, e são seres poderosos, são seres que também podem entrar em guerra. No caso, por exemplo, de Satanás, ele entra em guerra espiritual sempre. Podem entrar em guerra. No caso, por exemplo, de Satanás, ele entra em guerra espiritual sempre. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, ele vai ser expulso do céu, com todo 1/3 dos anjos. Que é interessante isso. Você sabia que Satanás ainda tem acesso à presença de Deus? Isso eu não entendo. Porque ele é querubim. Mas ele não perdeu quando ele caiu? Ele perdeu a glória, ele perdeu o propósito, mas o livro de Jó diz, 2 vezes, que um dia Deus reuniu todos o seu exército de anjos, e quem apareceu lá? Satanás. E Deus fala: o que você está fazendo aqui? Não, eu estava rodeando o mundo, e eu estou aqui. E aí Deus começa a conversar com ele. Você viu meu servo Jó? Como ele é justo, como ele me louva, como ele é extraordinário. Aí o Satanás fala: eu dar tudo para ele. Por isso que ele te louva. Eu quero ver se o senhor tirar tudo dele, se ele vai te louvar.
E aí, naquele momento, Deus começa a provar Jó. Deus fala, você pode tocar nele, você só não vai tirar a vida dele. Mas é incrível a gente saber que ele tem acesso lá. É. Algumas pessoas vão até dizer, não, mas depois que Jesus morreu, ele não teve mais acesso. Não é verdade. No livro de Apocalipse, capítulo 12, eu vou até ler aqui para você, não está no script, mas eu vou ler. Ele fala de uma guerra final. Quer ver, olha? Houve peleja no céu. Apocalipse, é o futuro, ainda não aconteceu. Miguel, o arcanjo, e os seus anjos pelejaram contra o dragão. O dragão é o diabo. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. É guerra de reinos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Eles estavam no céu guerreando. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos. O mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. De dia e de noite. Ele vai lá para dizer, ó, o Vilela, olha o que ele fez, olha o Lamartine, olha lá. Ele faz isso de dia e de noite, ele tem acesso ainda. Mas quando acontecer essa guerra, que é bem na metade da grande tribulação, ele vai ser expulso imediatamente e nunca mais vai ter acesso. E aí o texto continua dizendo, olha, foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, os irmãos, né? Pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai aos céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Sabe como é que a gente vence o acusador? Pelo sangue do Cordeiro, aquilo que Jesus fez na cruz, e pela palavra do testemunho. Então, Vilela, quando o inimigo vem acusar, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Mas a gente vence também dando testemunho do que Cristo fez. Então, ao invés de você falar, estou ferrado, não tem chance para mim,